Fala, Medcoffer, muito bem-vindo a mais um episódio do Conforto Médico. Esse podcast que é feito para você, estudante de medicina, residente, médico, quer saber mais. E aqui é que a gente sempre traz vários convidados especiais. E hoje é um conforto especial porque, primeiro, os meus sócios não estão aqui, estão de férias. Estão viajando, né? Deixaram aqui só para eu trabalhar. Mas estou com um convidado super especial aqui do meu lado, né? Um co-host hoje, que é o meu amigo Ulisses, que ele é coordenador do Olá, nosso pessoal. curso Medical USA. Bem-vindo aí, Ulisses. Olá, pessoal. Um prazer aqui poder ajudar o Felipe nessa missão e entrevistar esse cara aí fantástico que vocês vão ver que fez uma carreira, está fazendo, né, uma carreira brilhante na oftalmologia lá nos Estados Unidos. É muito bom. Então, a gente está como convidado aqui o Rodolfo Bonatti, quase um convidado internacional, hein? É, Tamo convidado chique. internacional. É verdade, é internacional. O Rodolfo, ele que se formou na Faculdade de Medicina da USP junto com a gente, né? Uhum. Então, ele entrou na 98, é meu colega de turma aí, ele acabou com a 99. Ele fez oftalmo no Hospital das Clínicas da USP, fez plástica ocular e tem aí uma carreira extensa no exterior. É médico, assistente hoje na Universidade da Carolina do Norte. Ele vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele, como ele tomou esse rumo na vida dele e hoje é médico nos Estados Unidos, toda a trajetória. Então tem muito a ver com, inclusive, com o que o Ulisses faz aqui dentro do Medcoff. Obrigado, Rodolfo, por Opa, estar aqui obrigado. hoje. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ulisses, por me convidarem. É um prazer falar. Acabei, acho que, me formando com os dois, né? Entrei com você, formei com o Ulisses, Uhum. mais ou menos. Foi um caminho. Tem várias maneiras de ir para os Estados Unidos, né? A gente tem, às vezes, a ideia que é só repetindo residência e indo para lá. Eu acabei fazendo um caminho um pouco alternativo. Você pulou só que eu também eu fiz plástico ocular aqui, depois eu fui para o glaucoma no Canadá. Que eu estava meio específico, então às vezes as áreas são. Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória no oftalmo, como Sim, que você fez estágio antes também, durante a faculdade, como sim. que você começou a pensar Pois eu a acho que fazer estágio no exterior e ir para o exterior? comecei a pensar em ir pro exterior, talvez um pouco mais quando estava na faculdade, então acho que o grande legal da USP, acho que é as oportunidades que a gente tem lá. Acho que esse é o grande diferencial acho que, da USP em relação às duas faculdades, tá? Porque educação, acho que no final todo mundo sai bem, mas as oportunidades que a gente tem, então tinha um intercâmbio da USP com a Universidade de Saúde Pública de Harvard. E eu sempre quis fazer um intercâmbio, nunca tinha feito intercâmbio no colégio, tinha uns amigos que iam, eu falei, pô, eu tava muito afim de querer viajar e conhecer outra cultura, etc. E fazer pesquisa, que eu achava legal, ter uma introdução nisso. Acabei ficando um ano lá, fiz pesquisa, nada a ver com oftalmo, fiz em cardio, que tinha na época. E quando eu estava lá, eu comecei a sentir, principalmente o modo de vida que eles têm lá, né? Então, acho que a grande para ir para fora, talvez olhando agora retrospectivamente, né, em relação ao modo de vida que você vai ter lá. E eu gostei do estilo que era lá, acho que foi de segurança, o jeito que eles são tratados, é, acho que bem a cultura. E eu comecei, esse germe aí de ir para fora começou a crescer nessa época, né? Você E também falava bastante hum, da segurança lá, né? A Foi um grande segurança, e diferencial para você isso também. realmente é isso uma coisa não. é. Aquele esquema de você parar, quando você parar no semáforo, você não tá se preocupado com uma pessoa vai quebrar teu vidro e te roubar. Uhum. Você É. para e para. Você vai na sua casa, você deixa lá a chave debaixo do tapete da porta, entendeu? Você não vai. Uhum. Assim, claro, depende da É. cidade, né? Mas, Coisas que são exato, inimagináveis de imagina fazer. o caso, você vai condomínio lá de prédio, tudo aberto, os carros na rua, tipo, ninguém fica É. preocupado de Não tem roubar, muro, né, muro grade. grade. É. E começou a crescer isso, e quando eu tava lá, eu fiz pesquisa, só que fiquei uma semana na urologia pediátrica lá, né? Eu sempre pensei um pouquinho em cirurgia robótica, eu gostava de tecnologia, né? E aí eu fiquei uma semana na cirurgia pediátrica, eu vi o médico atendendo, eu falei, eu acho que eu gostei desse jeito, só que mesmo assim eu não tinha certeza, né? E, de novo, oportunidades na faculdade, né? No sexto ano, tinha também intercâmbio para, acho que era Brown, Universidade de Michigan E Harvard, e né? Eu não Harvard. sei se na sua época tinha, Tinha mas também, Harvard, eram para esses ir três. para fazer o clerkship. Clerkship é o internato deles, né? É. E na época eu estava muito na dúvida, eu queria. Não sabia se eu queria oftalmo, não sabia se eu queria uro. São as duas áreas que tem tecnologia, cirurgia. E eu gostava um pouco do tipo de relacionamento paciente. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou para os Estados Unidos, então eu vou para ver lá
como que é nos Estados Unidos, que lá eu consideraria que é os melhores locais do mundo para praticar. Vou fazer um mês de Uro, um mês de oftalmo, vou ver o que eu gosto mais, né? Que aí eu consigo decidir. Se no melhor local eu vou lá, vou saber qual que, o que eu mais me adapto. Isso foi no 6º ano da No sexto faculdade. ano. Uhum. Foi, acho que, bem no janeiro, fevereiro, Sim. convertendo com o mês assim, de Eu março. acho que era nessa época, um frio lascado lá, que foi a mesma época que eu fui. Você foi frio lascado, era engraçado, eu saía, você me tirou Pra Michigan. Pra Michigan, é. urologia. Você foi pra Michigan também? Eu fui, Ah, eu então. fiz 2 meses lá. Eu fiz um estágio de colorectal e outro de HPB lá. E aí, você também, É. você entrava lá às 6 da Cedinho, manhã. é, E aí, quando você saía, era engraçado que eu estava no dormitório lá. dormitório, você ficou, Aham. acho que você deu uma Que coisa. tinha que fazer, eu não sei se tinha que. A gente Limpar as tinha coisas, que lavar a louça. limpar É. banheiro, porque assim, o dormitório era barato, acho que você pagava $600 para ficar com tudo. Com alimentação, quarto. Então, e alimentação era assim, era jantar, café da manhã, e você tinha uma geladeira que você podia lá fazer um almoço. E era muito bom, E era né? bom, era tipo, Era muito bom. então valia a pena. Você tinha que lavar a louça, sei lá, uma vez por semana e lavar banheiro uma vez por mês. Valia Mas a pena. lavar a louça naquele esquema industrial. Eles tinham, Panela sabe, gigantesca. aquelas coisas, aquela torneira que você vai e aí coloca as Era de coisas. restaurante. Era de restaurante, mesmo. porque era muita gente que morava. Sim. E a gente tinha esses turnos. E 6 da manhã não tinha ônibus na cidade ainda. Então você tinha que andar até o estacionamento do hospital, e do estacionamento do hospital, que era um secundário, você pegava um shuttle, um ônibus até o hospital. Você andava, era à noite, na neve, no meio do caminho tinha tipo cervo, tinha animal, assim. Tinha matilha de cervo. Eu lembro que eu olhava os cervos e falava, cara, se esse cervo quiser me atropelar, ele vai me atropelar. Ele vai me matar. Era Trauma, engraçado. atropelamento por cervo. Mas aí eu fui pra lá, e quando eu fui pra lá, eu comecei a ver como que era o dia a dia do médico, né? Então eu fiquei um mês no dia a dia, como eles estavam pacientes, operavam, lidavam entre si. E eu gostei. Falei, putz, eu acho que é legal tanto na questão de cultura médica, em questão de... Acho que também de salário também, a gente paga-se muito bem lá. E eu falei, putz, acho que eu comecei a... Me atraiu, assim, foi, putz, eu achei legal. Só que na época, eu tava na dúvida se eu queria continuar como médico, né? E eu falei, putz, no meio da faculdade eu tinha feito consegui uma bolsa, chama Fundação Estudar. Acho que o pessoal que tá indo pra fora conhece um pouquinho disso. E isso eu consegui na faculdade. E essa Fundação Estudar tem um pouco de foco em business, em negócios, né? E eu comecei a ter contato com o pessoal de negócio, falei, nossa, acho que é legal esse negócio de consultoria. Falei, legal, será que eu continuo médico? Será que consultoria, eu brinco que parece medicina de empresas. Então você entra lá, você vê uma empresa com problema, diagnostica, dá uma solução. E se a empresa, que nem paciente, se o paciente quiser seguir sua solução, ele segue, se a empresa não quiser seguir, não segue. Acho que tem que ter independência. E trabalha como médico em número de horas. Exatamente, também. como médico em número de horas. E aí eu falei, será que eu vou querer sair da E a medicina? empresa deixa o rim também na consultoria. Vocês sabem, né? O Felipe estava até conversando, né? De outros caminhos depois de ser médico. Falei, cara, aí eu tava nessa dúvida, não sabia o que fazer. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu decidi ser oftalmo, por causa, principalmente, balanço vida pessoal, vida profissional. Sempre que eu fazia um estágio cirúrgico, minha vida pessoal ia pro lixo, porque eu gosto muito de operar. Eu queria ficar no bloco. Falava, vai entrar mais uma cirurgia. Eu vou ficar no bloco, porque eu gosto de estar lá. Em oftalmo, vantagem que vai entrar mais uma cirurgia. É 15 minutos, meia hora. Então, é mais tranquilo isso. E aí eu acabei indo para essa área de oftalmo. Falei, vou fazer uma vez oftalmo no Brasil, porque eu não sabia se eu queria medicina, se eu queria ir para fora e fazer outras coisas. Falei, deixa eu fazer oftalmo, decidi se eu gosto de ser médico, né? Até nessa época, acho que uma coisa importante quando você está em dúvida é marcar cafés, entrevistar pessoas que numa área que você tiver essa mesma dúvida. Então, na Fundação Estudar eu conheci um médico que foi fazer até cirurgia nos Estados Unidos, fez, e depois fez um MBA e foi para consultoria, ele largou a medicina totalmente. Aí eu falei, vou entrevistar com ele, porque eu quero saber como que ele deu esse clique nele para mudar de ideia, né? E aí ele falou, eu decidi quando eu tinha 33 anos. Na época eu tinha acho que 27, 26. Foi, sabe de uma coisa? Eu tenho mais 5 anos para decidir. Então, fiz oftalmo. Ele falou também uma coisa, tô fugindo um pouquinho, né? Que só dá para descobrir se você gosta de ser médico depois da residência. Que é quando você realmente põe a mão na massa, né? Tem os pacientes. E aí tive isso na residência, decidi que queria ser médico mesmo, adorava oftalmo. E aí no final do oftalmo, eu comecei a pensar. Falei, cara, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou querer ir para fora. Porque eu comecei a ver o mercado de trabalho aqui no Brasil, a cultura aqui no Brasil. Comecei a juntar essas coisas. Tava vendo, principalmente meu pai é oftalmo também, e ele tinha um consultório aqui, ele era médico basicamente convênio, tá? Então ele trabalhava com consultório pequeno, basicamente só ele, vinha outro médico atender de vez em quando, mas era o médico dele, era o consultório dele com convênio. Eu comecei a ver a vida dele e falei, olha, eu acho que
não sustentava essa medicina. E você chegou a trabalhar como oftalmo aqui? Eu trabalhei com meu pai, fui operar na periferia também, em consultório particular como plástico ocular, trabalhei em posto de saúde, em parte de pública, tanto em Santos, chama Ambesp, é tipo um AME em vez estadual, um AME municipal, e trabalhei em AME aqui. Em nenhum Quanto lugar que eu tempo, mais trabalhava... ou menos? Desculpa? Quanto tempo, mais ou menos? Putz, eu me formei em 2020, eu comecei a trabalhar com meu pai no meio da residência, um pouquinho lá, um fim de semana, né? Mas mesmo em 2020, que eu me formei, então 2020, no meio da pandemia, eu consegui esse de Santos, estavam até abertos. Então ficou 2020, 2021, então durante o Fellow eu trabalhei, 2021 também, até meio 2022, quando eu fui para o Canadá. Então foi mais ou menos, 2 anos e meio, 2 anos mesmo aqui, sabendo que eu estava aqui, e aí 6 meses quando eu já sabia que eu estava indo pro Fellow no Canadá, né? Quando você Então, foi pro Fellow no Canadá? meio de 2022. 22. Então foi... tava trabalhando, e nenhum lugar que eu trabalhava eu tava feliz. Eu me sentia que eu tava sendo explorado. Até no meu pai, que era o consultório dele, desculpa. É o consultório dele, que eu era o filho dele, que eu não... Pô, ele não é que ele me explorava por querer. Eu falava, nossa, o convênio tá me explorando aqui. Porque eu tô trabalhando, eu estudei pra caramba, eu me dediquei pra caramba, melhores faculdades do Brasil, tanto de oftalmo, de medicina quanto de oftalmo, e eu tô me sentindo explorado. Aí eu falei, cara, acho que eu realmente quero ir pra fora. E aí eu comecei nessa jornada de querer ir. Eu sempre tive, acho que na faculdade a gente conversava, mas tinha uns grupinhos que a gente conversava de querer ir pra fora e tal. E a ideia que eu tinha era conseguir residência. Minha ideia que eu sabia, o único jeito que eu achava que ia conseguir pra fora era fazendo os steps e depois fazendo residência. Era o único jeito que eu achava que dava pra ir. E aí, quando eu decidi isso, 2020 foi o ano que eu estava trabalhando, eu estava querendo decidir se eu ia para fora. Então, comecei a entrevistar outras pessoas, comecei a entrevistar médicos que tinham ido para fora, comecei a entrevistei de novo o mesmo cara que tinha feito o MBA, entrevistei médico, eu peguei pessoas, eu estava fazendo plástico ocular, então eu peguei os 3 mestres de plástico ocular que eu achava que eram os mais bem-sucedidos aqui em São Paulo, que eram meus professores, e entrevistei os 3. Porque eu falei, eu quero saber como que a minha vida vai ser quando eu tiver a carreira deles. Porque... qual que é o meu top aqui? Entrevistei eles, porque eu queria saber, se meu top aqui for muito bom, eu não vou pra fora, porque eu vou ter uma carreira boa. Eu entrevistei, como que foi? Depois da residência, como que você fez e tal. E nisso eu cheguei à conclusão que o quê? Eu ia ter uma vida boa como médico em plástico ocular aqui. Só que eu ia ter essa vida, a vida que eu queria ter, ia ser depois de uns 15 anos mais ou menos de formado. E como médico particular. Então não ia ser médico convênio, ia ter que ser médico particular, e ia demorar 15 anos pra maturar no consultório, tá? E aí eu falei, deixa eu comparar nos Estados Unidos. Padeiro mesmo, fiz uma conta de padeiro de... Regra de 3, salva vidas. Não, cara, de vez em quando você tem que simplificar, porque tanta variável, não, vou pensar no estado que eu vou estar. Não, vamos fazer assim, salário de residente e o salário de primeiro ano de oftalmo básico, tá? Eu vou pôr isso daqui na mesa. E vou comparar como o meu salário aqui no Brasil versus o que eu vou ter há 15 anos, assim, bem básico, né? E por dólar, é isso. Aí eu fiz o cálculo de 4 anos de residência, mais 1 ano de fellow, e o primeiro ano de trabalho, então ia em 6 anos. E eu coloquei um salário, na época eu tinha colocado assim, vou pôr que eu tô ganhando 50 mil reais no mês como médico, tá? E vou comparar esses salários. No primeiro ano de trabalho nos Estados Unidos, com dólar a 5, eu ia passar todo o custo de oportunidade que eu ia perder no Brasil. Então, todo o dinheiro que eu ia perder, que eu não ia ganhar, no primeiro ano de trabalho nos Estados Unidos, todo esse dinheiro ia voltar para mim. Você fez um cálculo de consultoria mesmo, né? Consultoria de padeiro. Eu falei, cara, então, financeiramente vale a pena. Agora com dólar a 6, melhorou. Tá tudo muito barato. Exatamente. Tá Então melhorou tudo. ainda. Então, tipo, Vamos almoçar hoje. cara, porque você tem que ter uma base no final. Você fala estilo de vida, tal, cultura, acho que é o que mais hoje em dia é o que mais importa. Acho que dinheiro não é o que importa. Mas eu queria ter uma base sólida. Eu falei, cara, e aí? Querendo ou não, mesmo com tudo que a gente vai reclamar no Brasil, você vai ter uma vida boa de médico. Não vai, você vai ter, você trabalhar bem, você vai ter uma vida boa, vai morar num lugar legal, vai pôr os filhos num lugar legal. Mas eu queria alguma base sólida, falar, além das coisas imateriais, né? E eu falei, faz sentido, total. Então eu falei, tá bom, então vale a pena, eu adoro ser médico, eu descobri que eu adoro ser médico, eu adoro operar, e financeiramente vale a pena. Então acho que vale a pena eu parar 2021, não parei totalmente. 2021 vai ser o ano que eu vou estudar e me sustentar. E foi o que eu decidi. E aí eu falei, já que eu tenho que passar na residência, tem um pedágio antes da residência, que é o STEP. Sem STEP, você pode ser o melhor médico do mundo, só que você não vai conseguir emprego. Parênteses, até dá pra fazer isso, tá? Mas
muito difícil de fazer. Eu conheci, aliás, um médico agora que fez isso, mas é meio bizarro, acho que não vale a pena esse caminho. Então, assim, sem o pedágio eu não consigo passar. Então, deixa eu passar no pedágio primeiro, fazer os steps. Depois do pedágio, eu penso de como que eu consigo residência, tá? E aí, 2021 foi o ano que eu parei para estudar. Em 10 meses eu fiz o step 1, mais 2 eu fiz o step 2. Então, eu comecei a estudar 1º de janeiro. 1º de janeiro a 1º de outubro, acho que perto de 1º de outubro foi quando eu fiz o step 1. E acho que 3 de dezembro eu fiz o step 2. E aí, quando eu recebi o resultado do Step 2 que eu tinha passado, eu falei, tá bom, com o Step 2 eu consigo fazer residência. Só que o período de residência de aplicação é mais ou menos setembro. Eu falei, tá bom, então agora eu vou parar e vou ver como que eu vou ser residente, porque agora eu posso ser residente lá. Então você matou tudo em um ano. Em um ano. Step 1 e Step 2 seguido. Exato. O que eu falo é o seguinte, para você fazer o estudar que eu fiz, assim, para você estudar pro Step, dá pra você até fazer em menos tempo, só que aí você tem que dedicar mais tempo ao estudo. E nessa época já era Pass and Fail? Ou... Não, era ainda foi um nota, pouco antes, né? Então eu estudei ainda, o quanto eu estudei era para tirar alguma nota, eu falei, eu tenho que tirar a nota mínima do oftalmo que passa lá, que era acho que 236. Sim. Então, acho que eu tirei 238, 236, eu fiquei no talo, tá? Mas era uma nota que é, tipo, razoavelmente, para clínica, razoavelmente boa, mais ou menos, né? Não foi estourando, mas eu fiz esses cálculos porque eu falei, eu tenho que ser eficiente também, não vou ficar 3 anos estudando para STEP, porque aí não vale a pena, né? O que eu fiz foi, metade do meu tempo da minha semana eu estudava e metade da minha semana eu trabalhava, porque eu tinha que me sustentar também, né? E aí deu pra fazer em 10 meses, mas assim, é sentar a bunda na cadeira, não dá pra fazer mais nada. É tipo, trabalhar e estudar. Eu até pensei na época, eu tava pensando, será que eu faço um doutorado? Sei lá, falei, não dá tempo. Não Pesquisa, dá, não dá tempo. Até queria fazer um pouco mais de plástico ocular no fellow, não dá tempo. Falei, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Então eu tive que falar, nessa época, assim, falar não pra um monte de coisa. Se você não dedicar o que você quer, não vai, acho que mesma coisa aqui no Ed Coffee, né? Se você não tivesse parado o resto, dedicar aqui. Acho que uma coisa muito problemática das pessoas que a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, então a agenda dupla, você não consegue ter foco, né? Foco, qualidade, né? E No que você realmente tá você tem fazendo. foco, expande, não tem jeito. Expande, você tem. Então, é meio isso, cara. Você tem que falar os nãos, né? Pra vida. E para o pessoal que está assistindo aqui, assim, você teve essa experiência de fazer o STEP depois da residência, né? Depois de oftalmo, né? Assim, qual que é a sua opinião de talvez você ter feito isso durante a faculdade? O quanto sentido isso faz para você? Assim, como é que assim foi depois de muitos anos estudar para essa prova? Porque uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, quando a gente agora está aí em desenvolvimento do curso, é que assim existe uma janela de tempo assim ideal para se fazer isso durante a faculdade e as oportunidades que isso que isso abre, né? Eu acho que dá para fazer, eu acho que até... É que assim, na faculdade, talvez falta de parte de foco e parte de não saber como estudar, tá? Então, parte de falta de foco é que assim, eu não sabia muito bem se eu queria ir para fora ou não, tal, e eu queria fazer, eu fazia outras coisas na faculdade. Eu lembro que você cogitou na faculdade fazer, né? A gente conversava. Até cogitei, mas eu não sabia como estudar. E, na verdade, era meio assim, eu sou, essa parte do estudo, eu tive que fazer também um trial meu para ver, um teste meu para ver se valia a pena, se eu ia conseguir estudar, porque eu era meio inseguro, tá, para estudar para o STEP, e eu gosto de bem prova. Então, eu lembro que eu fiz uns testes simulados na minha faculdade e eu fui mal pra caramba, eu tirei, sei lá, 20 e poucos %. Eu falei, cara, se eu tivesse chutado, eu ia tirar a mesma coisa. E eu fiquei mal com as disso. Eu falei, nossa, eu entrei aqui, eu estudei, eu tava acho que no 2º, 3º ano, e eu tirei 25%. Sem nada, eu sou um imbecil, né? E aí eu meio que desencanei. Eu falei, sabe de uma coisa? Não sei se é isso pra mim. Mas na verdade eu não sabia como estudar. A matéria eu sabia, só que é o jeito de estudar pra questão do STEP. E acho que por isso que é importante ter uma base, ou às vezes um guia pra você, pra falar, cara, tem que estudar desse jeito. Tem que fazer esse tipo de questão, esse tipo de simulado. Porque na verdade não é que é mais difícil, mas é um outro jeito do que eles perguntam aqui na faculdade nossa. Não tinha o Medical of USA ainda, não né? tinha Exatamente. Não vi não vi o Medical of USA, mas acho que na minha época ajudaria. Na nossa época não tinha muito recurso, a gente tinha que correr atrás do meio por conta. Americano. Tudo era mato. Tudo era mato. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Acho que não é pra mim isso daí e tal. E só que quando eu fui começar em 2021, eu falei, vou fazer um teste. Porque bioquímica era a matéria que eu mais foi o de bioquímica que eu fiz e me ferrei. Falei, bioquímica é a minha pior matéria. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar, tinha aqueles, chamava Anki-Card. Acho que ainda tem os Anki-Card. E eu altamente recomendo fazer isso daí, tá? Eu vou fazer esse card de memória. Eu vou estudar pelo card de memória e vou estudar durante, acho que 1 mês e meio. Vou completar o de bioquímica.
Eu vou completar os bioquímicos e vou fazer um simulado. Se eu estiver indo bem, eu vou continuar a estudar. Vale a pena, eu consigo passar nisso daí. Se eu estiver indo mal, eu não consigo. E aí eu fiz, acho que foi um mês e meio, completei todos os bioquímicos. Eu fiz certinho, que nem o coisa pede pra fazer. Uhum. Fiz o simulado, O algoritmo do o algoritmo. Anki. Tem que seguir aquele algoritmo. Tem algumas modificações que pode fazer, mas tem que seguir o algoritmo lá. Uhum. Segui, fiz o simulado, tirei 75%. Falei, tá bom, eu vou se passar. Eu tirei 75% de bioquímica, eu vou passar nessa prova. E aí eu estudei o resto e passei. Uhum. Então, tipo, acho que é um pouco disso e um pouco também, um pouquinho antes que eu esqueci de falar, que tinha alguns colegas meus que tinham passado na prova uns 6 meses antes. E eu falava, cara, eu não sou mais burro que esses colegas. Eu sou, pô, eles fizeram a mesma faculdade que eu. Foi a Fernandinho e o Diego Zangief. O Zangief, ele era meu colega de handball. Uhum. E eu falei, pô, o Zangief passou, o Fernandinho passaram. Uhum. Pô, eu sou que nem eles também. Eu consigo passar, sabe? Aí eu fiz esse trial, consegui passar no bioquímico. Eu falei, então acho que dá pra eu continuar a estudar e eu vou passar no resto. Eu tava mais confiante. Uhum. Opa. Obrigado. Show. E aí você pensava, ô Rodolfo, em fazer residência nos Estados Unidos de novo de oftalmo. Exato, certo? essa era a minha ideia. Obrigado. Essa era a minha ideia. Eu falei, então eu vou. Aí, dezembro, que eu tinha passado no 2, eu falei, vou repetir a residência. Aí eu comecei a pesquisar, ver quem que passa na residência de oftalmo? Porque estrangeiro, você tá correndo muito por fora lá. Eu brinco até que são as 3 classes. A classe A é o americano que fez faculdade nos Estados Unidos. A B é o americano que fez faculdade fora, então o cara No Caribe, tem cidadania. por exemplo. Desculpa? No Caribe, né? No Caribe, ou até se você for brasileiro, fez faculdade no Brasil, mas se você tem green card, você é um classe B. Uhum. E o terceiro é o C, que era eu, que era estrangeiro, faculdade fora. Então, eu falei, eu sou classe C, tá bom. Passa brasileiro nos Estados Unidos? Comecei a pesquisar, passava um por ano. Em oftalmo. Em oftalmo. Estrangeiro, que tinha feito faculdade fora. Tá bom, um por ano. Quem? É tão difícil quanto cirurgia, assim, oftalmo. É mais difícil. Mais difícil. É mais É difícil. mais difícil. Aí eu falei, qual que é o perfil da pessoa que tá prestando? Porque falei, tem um padrão, não é possível. Passa um por ano, tem um padrão. Não é... Falei, qual que é o padrão da pessoa? Ah, o padrão da pessoa fez 3 anos de pesquisa nos Estados Unidos antes de entrar. Falei, tá bom. Por que que... Aí eu falei, putz, eu não queria fazer 3 anos de pesquisa. Eu gosto de pesquisa na minha vida, mas eu não sou pesquisador. Eu gosto de atender paciente. Tá bom, qual que é o objetivo da pesquisa nos Estados Unidos? É porque você fica mais foda fazendo pesquisa? Não é. É networking. Então, você fica 3 anos lá, você prova que você é uma pessoa que interage bem, que você é uma pessoa que é gente fina, você é uma pessoa que fala inglês, você é uma pessoa que eles vão confiar em você na residência. É esse o objetivo, o networking. Tá bom. Qual que é outro jeito que eu consigo networking? Fazendo fellow. Falei, tá bom, então a minha ideia era, se eu fizer um fellow agora, às vezes eu consigo network, eu preciso, em vez de ficar 3 anos, eu fico 1 ano fazendo fellow. Essa era a minha cabeça, tá? 1 ano fazendo fellow, eu tenho eu tenho meu fellow no networking e eu entro na residência depois. E eu meio que puxo, meu último ano eu puxo como primeiro. E fellow eu posso fazer porque eu fiz oftalmo aqui. Então, é uma coisa que daria a fazer. E aí, tem um negócio que pouca gente conhece que chama vacancies, são as vagas remanescentes do fellow, que o processo de fellow é igual ao da residência de sites, que chama São Francisco Met, que é meio separado do processo geral, né? Uhum. O de oftalmo é uma coisa totalmente à parte, acho né? que oftalmo, Uro também, e né? uro é a parte. E aí eu falei... A gente falou isso do podcast anterior, do Hum. processo do match, né? No match. E que é um processo muito interessante, mas oftalmo e uro são matches diferentes, as datas são diferentes, quando eles... O processo em relação a aqueles negócios da ordem do match, de Uhum. quem escolhe quem, é igual. É só Uhum. o site que é separado, assim. Uhum. É a mesma coisa, só que num programa separado. Só que tem as vacâncias, que é o quê? Acho que na segunda ou terceira semana de dezembro, para fellow, eles liberam as vagas que faltaram, que eles não conseguem completar todas as vagas de fellow. E residência também tem isso, mas isso daí libera em abril. Uhum. E aí, eu falei, sabe de uma coisa? Tem essas vagas de vacância. O que eu tenho a perder? Vou aplicar. E aí eu falei, o que eu gosto de oftalmo? Eu falei, o que eu consigo fazer em oftalmo durante 1 ano que eu não vou ficar deprimido, vai? Então, assim, retina eu sabia que eu não gostava. A retina, se eu fizer 1 ano de retina, eu vou ficar deprimido. Eu odeio retina. O veite também. Eu falei, nossa, o veite eu odeio. Segmento interior eu gostava. Plástico ocular era uma área que é quase impossível. Então, geralmente não sobra, mas eu falava, plástico ocular eu faria de novo, porque eu tinha feito plástica. E eu faria até neurooftalmo, vai. Até oftalmopediatria acho que eu faria. Então, essas 4 áreas eu falei, eu vou aplicar. E aí eu falei, vou pesquisar as áreas de residência, o hospital que tá oferecendo e mandar uma carta personalizada. Eu comecei a fazer isso, fiz para 2 locais, falei, sabe de uma coisa, não dá tempo. Eu tô gastando tanto tempo pra cá, e no final, se eles não aceitam estrangeiros, eles não vão aceitar estrangeiro, a gente tem um. Então eu vou mandar, sabe o seguinte, eu vou mandar meu currículo e perguntar, vocês aceitam estrangeiro pro fellow? E mandei para 50 locais. Falei, vou ter que trabalhar com número agora, porque não dá mais para trabalhar personalizado.
Eu vou trabalhar com número. Que é o recomendado, né? É. Assim, você escrever cartas e você fazer Mandar. sua aplicação Exato. direcionada para. Eu recomendo, acho que é legal, assim, tem alguns processos que de vez em quando você tem que jogar com número, de vez em quando você tem que jogar personalizado. O ideal é fazer os dois juntos, né? Mas não dá tempo, porque eu não tinha tempo pra isso. Aí eu mandei e-mail falando assim, se eles aceitarem estrangeiro, aí eu personalizo. Se eles não aceitarem estrangeiro, eu ignoro. Mandei pra 50 locais. Metade me ignorou, metade nem respondeu o e-mail. Metade falou, não, a gente não aceita estrangeiro. Teve dois locais inicialmente que falaram, olha, a gente aceita você no processo. E em Dalhousie, no Canadá, onde eu acabei fazendo meu fellow, no começo eles falaram, olha, desculpa, mas nossa vaga foi ocupada. Eu falei, tá bom. Aí chegou janeiro, eu tava meio desesperado, eu falei, nossa, eu queria conseguir meu fellow, tá, meio do ano, às vezes pra visto, etc, né? E aí eu lembro que era, acho que 23 de janeiro, à noite, eu falei, deixa eu dar uma olhada nos meus e-mails pra ver se tem alguma coisa. E-mail da Dalhousie. Olha, nosso fellow desistiu. Você ainda tá interessado no processo? Falei, putz. E aí eu olhei, até era engraçado que eu olhei, não sei o que, .ca. Foi da Califórnia esse local? Falei, não, era o único local do Canadá que tinha aplicado. E era válido nos Estados Unidos o fellow. Aí eu falei, putz, sabe de uma coisa? Eu acho que vale a pena fazer. E aí são as coincidências da vida, né? Por que eles pegaram meu currículo no meio do currículo tanto de gente que eles tinham? Porque o chefe do oftalmo de lá era brasileiro, da USP. E aí eu comi bola, eu devia ter mandado mensagem pra ele no pessoal antes, mas eu falei, já que tava no volume, eu mandei pra todo mundo. E aí quando eu vi o nome dele, eu falei, puta, eu conheço esse cara. Tipo, eu já ouvi falar dele, que ele tava lá, né? E aí eu pedi antes da entrevista, eu aceitei, né? Mandei meu currículo, eles marcaram a entrevista. Antes de entrevistar, eu mandei uma mensagem pra ele pra conversar com ele um pouquinho como que era. E eu vi que o convite era sério, porque quando eu fui falar com ele, ele falou assim, olha, a gente deu oi em português, tá? Eu falei, eu quero falar inglês com você. Aí ele começou a conversar comigo em inglês, ele me contou como é que era o fellow lá. Entrevistei, foi até engraçado, foi no Zoom. Acho que eram 5 médicos e me entrevistando ao mesmo tempo. E todo mundo no Zoom. E é tipo uma impressão, assim, né? Eles perguntando, tá, não sei o quê, depois eles abrem e falam, agora você pergunta pra gente. Aí eu perguntei pra eles, não sei o quê. Durou acho que quase 1 hora e pouco a entrevista. E eles gostaram de mim, me chamaram. E aí eu falei, nossa, maravilha, não é nos Estados Unidos, então não é um networking direto nos Estados Unidos, mas é no meio. Então, às vezes eu vou no congresso, alguma coisa, eu consigo networking, né? E foi o que me abriu um pouco as portas pra ir pra fora, né? Então, eu fui pra lá, no fellow. Fellow de quê? Glaucoma. E aí foi no glaucoma, que é parte do segmento anterior. Então, eu larguei a plástica, falei... eu gostava de discutir casos de glaucoma na residência. Eu falei, acho que eu vou lá pra descobrir como que é. Fui fazer o fellow, e durante o fellow, mas ainda tava com a residência na cabeça, né? E o problema é que, assim, o fellow ele começa em agosto e a aplicação pra residência é meio de setembro. E eu falei, putz, cara, acho que eu consigo demonstrar aliás, não é em agosto, é em julho. Eu consigo demonstrar meu trabalho em 3 meses, tá? Eu consigo, eu sei disso. Mas fica meio pouco tempo, né? Fica meio em cima. E eu apliquei em setembro, com tudo, né? Eu ainda na época eu achava que o único caminho era a residência. Apliquei tudo em setembro. Em outubro eu fiz o Step 3. E aí quando eu fiz o Step 3 em outubro, eu falei, sabe, tipo, deixa eu procurar o que eu consigo com o Step 3. Qual que é a minha vantagem? Eu comecei a procurar e falei, eu acho que eu consigo trabalhar com o Step 3. Cresceu essa ideia na minha cabeça. Eu acho que eu consigo trabalhar. Eu acho que legalmente eu consigo trabalhar tendo o Step 3 e o Fellow. Mas eu não tinha certeza. E na entrevista de residência foi um desastre pra mim. Eu apliquei pra todos os locais de oftalmo que aceitavam estrangeiro. Coincidentemente, Carolina do Norte, no site deles são bem honestos. Eles falavam, não aceitamos estrangeiro. Super honesto isso. Eu falei, tá bom, então eu não vou aplicar, porque eles já não aceitam, né? Tem local que não aceita e mesmo assim eles não falam pra você aplicar meio de bobo, né? Gastar dinheiro. Apliquei, passei em mais de 100 locais. Consegui uma entrevista. Desastre. Onde que foi? Uma faculdade nova, chama UMass. Na UMass era uma faculdade que tinha acabado... Era uma que, quando eu tava aplicando, é meio estranho os padrões, né? Quando eu tava aplicando, eu olhei pra aquela faculdade e falei, eu acho que é essa daqui que eu vou conseguir entrevista. Porque é nova e a coordenadora da residência tá plástico ocular. Então acho que ela vai olhar meu currículo e eu acho que vai ter um match. Um match, exatamente. E aí, quando eu fui entrevistar lá, a chefe do departamento lá era uma israelense que tinha convertido o diploma via fellow, que era o outro caminho que eu não conhecia. E ela falou, olha, eu fiz 2 anos de fellow aqui, eu fiz faculdade em Israel, eu fiz 2 anos de fellow aqui, e aí eu consegui um emprego aqui. Você não precisa de residência pra conseguir aqui. E ela falou, e aliás, você tem Step 3? Eu falei, tenho. Aliás, eu acho que você é overqualified, você é muito qualificado para residente. Você devia aplicar para assistente, para emprego aqui. E eles, na época, coincidentemente, eu tinha olhado no site deles antes, e eles estavam procurando uma vaga de médico de glaucoma lá. E ela falou, olha, eu tô entrevistando você como residente, então não posso falar isso, tá?
Mas a gente tem a gente tá precisando de médico de glaucoma. Então, se você... Fique aí a informação, né? E eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu consegui emprego. Uhum. E aí A chavinha mudou. A chavinha mudou. Eu falei, cara, acho que eu consegui emprego. E aí eu falei, sabe de uma coisa? O que eu preciso para emprego? Eu comecei a pesquisar, falei assim, a gente estava até conversando antes do podcast, né? Eu falo que é o tripé para você ir para os Estados Unidos. Você precisa de validar o seu diploma, que é V-Step. Você precisa da licença médica, que é o CRM, equivalente ao CRM aqui. Só que o CRM no Brasil, você fez faculdade no Brasil, você consegue tirar em qualquer estado. Lá tem umas regras por estado. E você precisa do visto. Então, o diploma já estava validado. Falei, o que eu preciso para conseguir minha licença médica? Eu não ia conseguir lá porque, via de regra, você precisa ou ter feito a residência lá, ou ter trabalhado 2 anos no estado, ou ter o board. A prova de título, né? E eu não tinha nenhum dos 3. Mas eu conseguia via licença acadêmica. Então, empregos acadêmicos em faculdades eu podia conseguir. Porque a licença acadêmica você pode trabalhar só no teto da universidade. Eu falei, não me importo disso. Conversei com algumas pessoas que tinham feito isso também. Falaram, não tem preconceito nenhum, você trabalha que nem médico aqui. Os caras, você é médico que nem os caras. Falei, tá bom, então eu vou conseguir essa licença acadêmica. Então eu comecei a procurar empregos acadêmicos. E eu brinco que minha taxa do fellow foi para me entrevistar para fellow foi assim, um desastre. Consegui uma entrevista. Para residência também, desastre, consegui uma entrevista. Para o emprego foi melhor. Eu apliquei para 20 locais acadêmicos. Desses 20 locais, eu acho que só 2 ou 3 não me responderam. O resto me respondeu. Eu consegui 4 entrevistas presenciais. Acho que eu entrevistei para uns 6 locais, primeiro via Zoom. Desses 6 locais, 2 falaram, olha, a gente gostou de você, mas a gente não aceita a licença acadêmica. Então tá fora. E 4 locais me pagaram para entrevistar lá. Eles pagam a passagem, pagam o hotel, pagam tudo. Me pagaram, fui entrevistar na Flórida, na Universidade da Flórida, na UNC, na Universidade da Virgínia do Oeste e em Winnipeg, no Canadá. Aqui no Brasil se paga também. Paga pra entrevistar, né? Mas falta médico lá, né? Falta médico. Acadêmico. E o seguinte, lá quando eles te entrevistam, é um emprego que eles vão te pagar bem e é um emprego que eles vão te ter um contrato com você durante 2, 3 anos. Então, para eles vale mais a pena pagar, $3 mil de passagem, hotel, etc, para te entrevistar, do que e falar, olha, não deu certo, esse cara é chato pra cacete, não vai aceitar ele, do que entrevistar via Zoom. Uma entrevista você consegue enganar a pessoa, tá? Então, uma entrevista via Zoom você consegue, um cara ruim consegue enganar, mas uma entrevista presencial o dia inteiro, passando o dia inteiro com o cara te levando pros locais pra conhecer, se você for um cara ruim, ele vai te pegar. E aí, pra ele vale a pena isso, cara. Financeiramente vale a pena pros caras. Uhum. E entrevistei, eles gostaram de mim nos 3 locais, nos 4 locais eles gostaram de mim. Só que na Flórida eles tinham acabado de conseguir o cap dele. Lá na Flórida eles têm um limite de licença acadêmica. E eles tinham acabado de contratar uma brasileira de oftalmo e alcançado o limite. Aí eles falaram, se você quiser, a gente aceita você de fellow aqui durante 2 anos, depois te dá um emprego. Aí eu falei, putz, eu não queria isso. Na Virgínia do Oeste, eles não aceitavam licença acadêmica no hospital. O cara, ele me chamou pra entrevista, mas ele não fez a pesquisa dele no hospital dele próprio. Então ele falou, olha, gostei de você, mas eu não posso te contratar. E o Winnipeg e na UNC eles me ofereceram, só que o Winnipeg era frio pra caramba. Eu falei, acho que eu vou pra UNC. E assinei o contrato com eles e aí faltou o último tripé, que era o visto. E a vantagem do caminho que eu fiz foi o caminho muito rápido. Então acho que foi, entre as pessoas que eu conversei, é o caminho mais rápido entre... Eu comecei a estudar e minha oferta de emprego eu comecei a estudar em janeiro de 21. E minha oferta de emprego foi em abril de 23. Então foi muito rápido. Acho que E você fez o bypass da residência. Exato, eu fiz o bypass da residência. Então, assim, é um caminho que eu descobri. Esse caminho canadense talvez seja o caminho mais rápido, mas é o caminho mais arriscado. Porque se eu não tivesse, eu tive a sorte, que assim, eu brinco que é metade preparação, metade sorte. Minha metade de preparação foi o quê? Eu fiz pesquisa na faculdade, eu tinha currículo, tinha pesquisa publicada como primeiro autor internacional. Tinha os clerks. Tinha um monte de coisa. Meu currículo tava bonitão pra aplicar pra residência, o fellow. Tava bonitão, tava organizadinho lá, tinha feito tudo certinho. Tinha feito fellow, tinha estudado e passado nas provas, então eu fiz meu... Só que se eu não tiver... Algumas horas é sorte. Se eu não tivesse a sorte, o cara de Halifax existiu, eu ia ter conseguido? Não ia. Se eu tivesse a sorte de conhecer... Na única entrevista que eu conhecia era a pessoa que tinha... converteu via acadêmico. E ela virar pra mim e falar, cara, você é muito qualificado pra residente. Aplica pra emprego, ela me motivar. Eu não ia ter tanta... Eu ia talvez ter aplicado, não ia ter motivado. Se ela não tivesse te dado não ia ter confiança, esse boost. Falar, putz, vale a pena.
E do emprego, mesma coisa, né? O emprego foi o que menos depende de sorte, porque tava tão bonito o meu currículo e a vantagem de ter feito fellow. Por que eles querem o fellow fora? Porque ele precisa saber se você sabe lidar com o paciente, então se você sabe operar, lidar com o paciente, conversar em inglês, e saber se você não é louco. Porque às vezes vira e mexe, passa. Isso a gente tem caso até aí na UNC, de cara que é meio maluco. O cara, ele conseguiu até aquele ponto, depois de um tempo ele surta, ele começa a tratar mal os outros. Uma hora o cara mostra a real face dele, né? Então, você fica um ano fazendo fellow, você vai ter a carta de recomendação, é basicamente o professor falando pra você, olha, eu trabalhei Rodolfo esse tempo todo, o cara foi ponta firme, o cara opera bem, o cara é gente fina. É basicamente isso. Não precisa saber se você é um superstar, mas isso sabe ser um bom profissional. E te avaliar ali no clinical setting, No clinical né? setting, E muitas vezes na pesquisa, no research fellow, você não consegue. Porque... E até no contexto da residência, lá isso eu acho que é muito importante, porque lá no perfil, e todo mundo bate muito nessa tecla do clerk, de você fazer o estágio hands-on, é que passando isso para o contexto de aplicar para residência, é a oportunidade de você, como estrangeiro, ser avaliado dentro do contexto clínico. Exato. E eles saberem se você trabalha bem ali ou não. E aí, o fruto disso é a carta de recomendação. E então, o médico que está ali te acompanhando nesse contexto clínico, você chegando lá todo dia cedo, demonstrando assim, uma boa vontade, atitude, uma strong work ethic. Então, eles avaliam tudo isso e aí a pessoa, no final, te escreve a carta de recomendação. Essa parte da ética, se for, é essencial, cara. Basicamente, cara, assim, é legal ter um superstar, o cara que fez o clerk e conseguiu fazer até um relato de caso no meio, puta, é ideal. Mas às vezes você não precisa ter tudo isso. Você precisa mostrar que você é um cara que chega cedo, que você é um cara que se pedem pra você, você pode pegar tal coisa, pode fazer teu exame, você vai lá e faz. Se ele dá um feedback pra você, olha, você fez isso errado. Você fala, putz, obrigado por ter falado, você reconhece que você fez o erro. Uma boa atitude, boa atitude, corrige. E é uma pessoa honesta. Então, se ele te perguntar, olha, você fez lá um exame físico. Se ele perguntar se você que fez esse exame físico, mesmo que tá erradão, você fala, fui eu que fiz. Admite, cara, vê o que fiz. Você errou nisso. Nossa, desculpa, realmente errei. A próxima vez eu vou melhorar. E, claro, melhore, né? Não repita o erro. Mas seja honesto. Ou, sei lá, teve um caso recente que eu ouvi falar de uma médica, que tava tentando aplicar pra fellow, e essas coisas de pegar senha aqui no Brasil, a gente é meio promíscuo nisso, né? A gente pega a senha dos outros pra entrar no sistema do hospital, que não é certo, né? Lá nos Estados Unidos são bem crica nisso, né? E ela tinha pego uma senha de um residente pra acessar um exame. E um funcionário viu que ela sabia que ela não tinha acesso e viu ela acessando o prontuário do paciente. Virou pra ela e falou, você tá acessando esse prontuário? Como que você tá acessando? Em vez dela ser honesta e falar, olha, eu peguei... Fala, você errou, cara. Eu peguei a senha, não sabe... Fala, cara, olha, desculpa, eu esqueci que não podia acessar. Você não sabia mesmo. Ela falou, não, me deram uma senha temporária. Mentiu. Cara, arrebentou ela, não conseguiu. Isso é HIPAA violation, né? Que é a parte ética lá. A parte ética. Fala, de vez em que você vai errar, cara. De vez você vai... Admite que você errou, cara. Acontece. Claro, tente não errar uma coisa grotesca, né? Mas se você errou, seja honesto, que aí são as coisas da carta, né? E isso me ajudou muito. Então, quando eu fui aplicar para emprego, tava tudo bonitinho. Então, para emprego foi menos sorte. Para emprego foi mais todo o caminho que eu tinha feito antes, né? E aí faltou o visto. Aí o visto foi outra saga, que eu assinei meu contrato, acho que 1º de maio, final de abril. Você não conseguia assumir sem visto? Não dá. Então, por isso que eu falei, o tripé, sem visto de trabalho. Porque aí era minha frustração, porque eu falei, putz, cara, eu tenho... Meu diploma é reconhecido. Minha licença médica saiu, eu assinei em maio, minha licença médica saiu em agosto. Eu falei, eu sou reconhecido, já sou legalmente, não legalmente, eu já sou reconhecido como médico na Carolina do Norte, mas legalmente eu não posso trabalhar, porque eu não tenho visto de trabalho nos Estados Unidos. E meio que a vantagem que eu fiz no Canadá, que já que eu não pisei nos Estados Unidos nesse processo de habilitação, eu pisei no Canadá, eu não tive que lavar meu visto J. Aplicou pro visto de trabalho direto. E aí esse visto de trabalho demorou pra caramba, demorou uns 9 meses pra sair. Então, meu visto foi sair em dezembro. Explica pro pessoal o que é essa história do waiver, de lavar o visto, porque isso eu acho que é uma pergunta que a gente recebe bastante. Quando você vai Porque assim, aqui no Brasil a gente não pensa nisso, porque a gente é cidadão brasileiro, né? Então aqui a gente, por ser cidadão, a gente pode trabalhar no que a gente quiser. Só que quando você sai do país, você precisa ter quando a gente vai visitar, você não tá trabalhando, você não tá ocupando o mercado de trabalho, aposentadoria, etc. deles, né? Mas se você quer trabalhar fora, você precisa de um visto de trabalho. Não sendo cidadão, você precisa legalmente estar apto para trabalhar. Ou para estudar, né? Então, na residência, tem 2 tipos de visto, que é o visto J, que é um visto de... É o J1, né? Que é meio estudo, mas meio trabalho.
E tem o visto F, que é um visto só de estudo. F, acho que quase nenhum... Acho que os que eu sabe, os que eu sei que tem é o H1B e o E o J. e o O J. F, o F tem para Não, acho residência que ou para não? residência Não tem. não. Tá, porque Eu é acho que trabalho e residência, né? eu acho que a gente até fez o clerk O F com é o o F, F. mas O F não. é tipo um visto de estudo. Você É. for estudar nos Estados Unidos, tem um visto F. O Fazer F curso você não de precisa lavar. inglês, né? Você pode fazer o F e depois você consegue outro tipo de visto em cima. O J, em alguns casos, a maioria dos casos, se você vai com esse J, você precisa obrigatoriamente depois passar 2 anos no seu país de origem, a não ser que seu país de origem fale, eu não preciso desse profissional aqui, então você pode ir voltar para os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos você precisa lavar esse J, então você precisa trabalhar numa área não Underserved. underserved, exatamente, uma área sem muitos médicos, para trabalhar um número X de anos, para depois aplicar para um green card ou um visto de trabalho. E aí, essa parte que é um pouquinho tricky, porque esse waiver, que você precisa mandar uma carta para o governo brasileiro precisa responder, e você precisa trabalhar numa área underserved. Essa área underserved, que às vezes é um pouquinho... que às vezes você consegue uma área próxima a uma cidade grande, às vezes você precisa no meio do nada. E, por sorte, eu não precisei fazer isso porque eu não tinha tocado nos Estados Unidos, então eu tava virgem de visto americano. Também mais um que dá sorte ali. Mais um que da sorte, exatamente. Só que o visto demorou bastante. Então, eu acabei meu fellow no meio de 23. Eu já tava... Quando eu acabei meu fellow, tinha até a licença médica no estado, só que não tinha meu visto. Eu não era legalmente apto a começar meu trabalho, né? Aí eu tive que ficar 6 meses um pouquinho no limbo ali, emprego temporário, esperando um pouquinho. É meio frustrante. Você fala, puta, tá tudo certo, eu sei que tá certo, mas tô esperando. Você não podia trabalhar. Não podia trabalhar lá. O que você fazia? Você ia lá? Não, lá. assim, no Canadá também não podia ficar, que tinha acabado meu fellow, né? Eu fiquei um tempo no Canadá turistando, um mês lá. Ajudei meus pais na época eles estavam se mudando também do país, se aposentando, também ajudei eles. E aí, chegou outubro, eu falei, cara, eu tô entediado, eu gosto de ser médico, gosto de trabalhar, eu tava sem trabalhar, eu tava só passeando. Cara, eu quero trabalhar alguma coisa. E aí, emprego temporário de oftalmo meio complicado, muito emprego de ótica e tal, mas eu falei, acho que até ótica eu faço hoje em dia, porque eu tô tão entediado que eu preciso fazer alguma coisa. E eu mandei mensagem pro professor meu, aí ele falou, olha, eu tô com um AME no interior de São Paulo, chama Itapeva a cidade. Fica longe de tudo, é 4 horas 4 horas de Curitiba, 4 horas daqui, 4 horas de Campinas. Só que não tem nenhum médico para assumir lá. E tem cirurgia, tudo, mas eu tô sem oftalmo. Você quer ir assumir esse emprego? Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou. Aí eu fiquei 2 meses e meio trabalhando lá. Que sorte que o pessoal deu. Saiu um cara Exato. com fellow no Canadá, certificado aqui, lá, para trabalhar. Nossa, foi divertido, porque eu fui lá. Os pacientes tiveram sorte. Morei lá 2 meses, tem dia. O bom de lá também consegui operar, operei bastante, operei muito lá. E eu brinco até que a minha mão ela aqueceu lá, a minha mão ficou quente lá. Quando eu comecei a trabalhar no Coreia do Norte, já tava com a mão super quente, que eu tinha ficado 1 mês operando lá, né, no Itapeva. E aí eu acabei fazendo isso. Daí quando saiu meu visto, aí eu falei pros caras, mas eu tava sendo honesto também, Itapeva. Eu falei, olha, é o seguinte, eu trabalho aqui e tal, mas eu tô tendo um emprego fora, já tô com esse emprego fora. Talvez, que geralmente o pessoal, quando você trabalha, você precisa de 2 meses antes de você abrir sua agenda e tal. Falei, talvez eu chegue 1 mês pra aqui e fale, mês que vem eu não estou mais aqui, porque o meu emprego vai começar. Mas tá tudo bem, a gente aceita isso. E aí deu certo, meu visto saiu, acho que eu entrevistei lá, entreguei meu passaporte última semana de dezembro, me deram de volta numa quarta-feira acho que na quarta-feira em janeiro e na quinta eu já tava viajando. Falei, vou viajar, sair daqui, porque eu não tenho nada aqui no Brasil, mas tá me segurando. Janeiro desse ano. Tá. Então eu comecei lá na segunda semana de janeiro e tô lá, comecei a atender paciente já em janeiro mesmo, no final de janeiro, comecei a operar em fevereiro e tô lá desde então, tô adorando, assim. Então essa sensação que eu tinha que, puta, tô sendo explorado, puta, não tô ganhando tanto que eu mereço, sumiu. Lá eu tô profissionalmente nunca tive mais feliz profissionalmente. Lá eu atendo que nem meus colegas, mesmo tendo licença acadêmica, eu atendo paciente, eu opero, eu ensino residente também, então eu tenho residentes que eu ensino, e eu tenho um fellow também que eu ensino. Então eu brinco que seria o HC ideal, né? Que é trabalhar na HC e ganhar bem. Então, tipo, é um emprego que é público, é um emprego, né? Meio que um emprego público, porque a faculdade é uma faculdade estadual. E é legal que o perfil de paciente lá é o perfil que o HC, eu gosto dos pacientes do HC, porque, nas hospitais clínicas, né? Na USP, porque é o povo mesmo, é a população mais Precisa, né? que precisa do atendimento. E lá é isso também, porque lá a gente é o único hospital estadual
no estado. Então, se o paciente não tiver dinheiro Seguro. para pagar estrutura, que nos Estados Unidos tem essa parte de seguro médico, né? Mas se o paciente não tiver seguro médico lá, eles têm um sistema de ajuda financeira. Então, a gente atende todo mundo, a gente faz o exame que a gente precisa fazer em todo mundo. Isso é bom, porque chega o paciente bem do... É engraçado que você atende professor da universidade ferrado lá, o reitor da universidade, até um cara, um imigrante que recém-chegado no país, que está precisando. Então e lá tem muito fazendeiro também. Então a gente atende todo esse perfil de pacientes, que é meio que perfil SUS, dos pacientes, né? E é muito legal, recompensador, os pacientes gostam muito e eu tô adorando, assim. Acho que foi um caminho meio tortuoso, eu brinco, os meandros, né? Meio tortuoso, mas deu certo, eu tô super Não muito feliz. ortodoxo, Esse né? caminho que o Rodolfo fez até me lembrou um pouco o post que você fez recentemente, né? Que liberou algo em Massachusetts. Né? Na verdade, alguns estados, né, eles estão liberando, né, uma licença restrita para que médicos possam praticar mediante uma oferta de trabalho igual Sim. você teve da Unicio. Provavelmente você já deve ter ouvido falar disso. Sim. Hoje em dia, você pensar assim, se perguntarem para mim, o que você recomenda para ir para fora, né? Uhum. Eu acho que tem um caminho da residência, então se você quiser fazer área cirúrgica, ainda acho que a parte da residência é a parte mais segura, tá? Ou clínica. Para oftalmo, para algumas áreas não. Então, para radiologia, para oftalmo, você consegue fazer via fellow, tá? Uhum. Que eles chamam de alternate pathway, né? Alternative pathway. Que assim, em teoria, tá? Até se você é médico brasileiro, tá? Em teoria, se você tiver o Step 3 feito, eles poderiam te contratar, tá? Então, qualquer pessoa com Step 3 consegue ser contratada lá. Mas aí você entra na questão da carta de recomendação, né? Tipo, quem que vai te contratar dos Estados Unidos, você vir no Brasil, mesmo se você tiver residência, tudo, quem que vai bancar teu passe, entendeu? Então, se tiver uma residência fez faculdade aqui, residência feita, tem que ter residência também, tá? Não é só a faculdade. Mas fez faculdade de residência aqui, vai de URO. Se você for lá para os Estados Unidos, o cara olhar e falar, nossa, é o melhor cirurgião do mundo. O cara fala, e esse cara, gente fina, em teoria, ele pode bancar teu passe para te trazer para lá. Mas a chance de acontecer isso existe. Você vai conhecer brasileiros que fizeram isso. Quase nula, tá? Uhum. Fazendo fellow, você é conhecido lá, você cria sua rede de contatos e recomendação, que o cara poderia te contratar lá, tá? Então, se você perguntasse para mim, Rodolfo, se você soubesse a informação de hoje em dia, se você soubesse quando você começou a estudar para o seu caminho, o que você ter feito? Eu acho que ia ter feito o Step 1, 2, 3, feito 2 anos de fellow nos Estados Unidos e continuado lá, porque aí eu ia ter uma licença restrita do Estado. E um detalhe para oftalmo é o seguinte, se eu trabalho 5 anos como oftalmo lá, em licença restrita ou licença aberta, eu posso fazer o board. E aí, se eu tenho o board lá, aí eu sou médico normal, posso qualquer lugar dos Estados Unidos. Então, talvez o caminho do Canadá é um caminho mais rápido, mas é muito, muito dependente de sorte. Uhum. O caminho mais clássico, mais seguro é você fazer via fellow. Faz até o Step 3, consegue um fellow com o visto de trabalho, o visto H1B, e aí depois continua por lá com o emprego. Eu acho que é o mais seguro, velho. E uma pergunta mais capciosa. E se você tivesse voltado atrás entre escolher fazer a residência aqui ou lá? Cara, para oftalmo, eu acho que vale mais a pena fazer aqui. Eu acho que as chances de você conseguir emprego mais rápido. Tem um colega nosso, você conhece o Gustavo Gameiro? Sim. Ele tá aplicando agora para residência. Ele não fez residência aqui, ele fez. Você ainda assim, se você quiser fazer residência de oftalmo lá, saindo da faculdade, você tem que fazer 3 anos de pesquisa. Que foi o que ele fez, tá fazendo doutorado antes. Então, essa parte de oftalmo é necessário você fazer os 3 anos de pesquisa. Eu acho que talvez se você tiver green card, desde antes, ou ser cidadão americano, desde antes, você consiga uma vaga, você vira classe B, você consiga a vaga mais fácil. Aumenta o pool de opções ali. Exato, mas estrangeiro, feito faculdade no Brasil e não tendo visto nenhum, para oftalmo você precisa de 3 anos de pesquisa. Para outra, assim, se você quiser jogar um pouquinho solto, você pega um ano de internship, que é o primeiro ano da residência, que todo mundo tem, até o oftalmo tem que fazer um ano como geral, e depois você arrisca para ver se alguém desiste no R2 lá. Que é uma opção. Tem pessoas que fazem isso. Que na cirurgia isso é muito comum, que é o pathway do prelim, né? Que a pessoa faz o prelim 1, e se não consegue nenhum, porque aí depois
do primeiro ano de prelim, você pode reaplicar para o MET e tentar a sorte de você voltar para o MET e Exato. entrar como PGY1 Categorical, ou você, se você não quer perder esse ano, você pode ir para o PGY2 Prelim, que aí tem Exato. menos vagas, mas você ainda consegue, e aí depois disso, para cirurgia geral, isso é muito comum, que tem os americanos que querem subespecialidades muito concorridas dentro da cirurgia geral, como, por exemplo, cirurgia oncológica, cardiotorácica, que agora está super concorrido. Muitos dos americanos, e até mesmo por outros motivos, tem gente que no meio da residência para e tem filho, né? Eles param e aí eles fazem pesquisa no meio da residência, né? E aí eles param por 1 a 2 anos para poder ter esse tempo dedicado para pesquisa. Aí o que ocorre é que muitas vezes, em muitos programas, e até programas bons, você tem um mismatch, né, de Exato. pessoas voltando da pesquisa e pessoas indo. E aí é a oportunidade para o estrangeiro que fez esse pathway do Exato. prelim de conseguir uma vaga até em lugares excelentes, as pessoas conseguem, mas É arriscado. é arriscado. É arriscado. Eu acho que talvez para oftalmo esse seria o caminho para residência, para estrangeiro, né? Uhum. Eu acho que se você for estrangeiro, vale mais a pena fazer aqui, que é começar a entrar e depois converter num fellow. Mas para cirurgia e para clínica, eu acho que eu recomendaria ainda ir para fora. Eu acho que se eu quisesse ter feito uro, talvez eu tivesse conseguido cirurgia antes lá, por exemplo. Assim, olhando para trás, né? Claro que na época eu não sabia nada. Então que uro lá Uro é diferente, né, acesso direto, acesso né? direto, né? Você é um match diferente. Eu acho que e aí realmente aí tem que. difícil. Mas acho que para difícil. cirurgia eu recomendaria fazer residência lá, direto. Acho que fazer fellow é meio difícil. Rádio oftalmo, acho que eu recomendaria fazer lá. Mas tudo acho que no final, tudo é conversável. Se você já fez residência aqui, eu acho que dá para você converter no fellow lá, tá? Então, se você já fez a residência, fala, já fiz a residência aqui, tô querendo ir para fora. Tem que repetir a residência? Eu acho que não. Mas depende muito do seu objetivo de ir para lá. Então, você fala, olha, eu quero ir para um lugar, trabalhar num estado específico, tá? Eu quero trabalhar só trabalharia na Flórida, por exemplo. Aí acho que talvez melhor repetir a residência, porque quando você sai da residência, você escolhe o estado que você quer ir. Se você falar, olha, eu quero ir para lá e não me importa o estado que eu ficar, às vezes vale a pena você fazer o fellow, porque você faz o fellow no estado, você pode pegar uma licença acadêmica ou pegar uma licença restrita no estado, e aí você não precisa bordar, às vezes você não consegue bordar na sua área, mas não importa muito, porque se um hospital te bancar, um hospital acadêmico te bancar, é um pouquinho mais arriscado, em relação à segurança de emprego, mas se você não se importar muito nisso, às vezes é um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais rápido do que repetir toda a residência. Muito bom. Rodolfo, quais são as diferenças que você vê assim entre ser um médico oftalmo aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos? Essa daí é boa. Você é mais médico nos Estados Unidos. Então, no Brasil, aí talvez eu caia numa polêmica entre os oftalmos do optometrista, né? Então, nos Estados Unidos, a gente depende muito de optometrista e muito de técnicos. Então, lá, eu sou médico de glaucoma, então eu tenho glaucoma e catarata. Então, eu tenho umas pacientes clínicos de glaucoma que eu acompanho eles ao longo da vida, e meus de catarata que eu vejo o paciente, opero e libero, tá? Lá eu sou oftalmo. Lá, quando o paciente cai na minha mão, eu atendo mais ou menos 4 por hora. Mas quando o paciente cai na minha mão, ele tá com exames feitos, exame de refração de óculos feito já, visão feito, tudo feitinho. Eu basicamente sento, examino o olho do paciente na minha lâmpada de fenda, converso com ele sobre cirurgia. Então, é muito focado. Eu sou médico lá. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eu tinha que fazer exame de óculos, fazer visão, muitas vezes eu tinha que fazer até os exames. Aqui começou um pouco mais a gente ter técnicos para fazer os exames de auxiliares de oftalmo, mas em alguns locais, você mesmo que faz exame local. Então, tipo, eu gastava muito tempo da minha hora, você pensa assim, a hora do médico, minha hora cara, eu gastava fazendo exames que outra pessoa poderia fazer. Então, lá é muito mais organizado o sistema. Em relação à parte burocrática lá, lá eles são muito organizados em relação a quem faz faturamento, quem faz tudo, tem pessoas específicas de todas as coisas. Então lá eu sou muito médico, eu não fico preocupado com nada extra, né? Talvez se eu tivesse minha própria clínica lá, eu ia ter que estar preocupado em ser um pouco administrador também, né? Mas eu sinto que aqui no Brasil, como oftalmo, você faz muitas das ações que um técnico optometrista poderia fazer para você e você ganhar tempo nisso, tá? Em relação aos tipos de emprego, aí a outra polêmica que eu acho que a gente tá... não sei se é falar demais disso, mas é excesso de médicos no país.
A gente tá. É bom ter muitos médicos, acho que é legal pro país isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber quantos oftalmos, quantos cirurgiões, tipo, a gente tem que organizar um pouquinho melhor isso pra não ter excesso, porque no Brasil, hoje em dia, a gente tem um pouco de excesso de oftalmos. Então, você acaba reduzindo seu preço hora, você acaba. Se quiser ficar num grande centro, você vai ter muita competição, você não vai conseguir operar o quanto você quer. E nos Estados Unidos, claro, se for para Nova York, vai ter excesso de oftalmo lá. Mas tem outros locais que o modo de vida é muito parecido, você vai ter facilidade, tem menos, você compete muito menos, você tem que brigar muito menos com os colegas para atuar, né? Quantas horas por semana você trabalha, mais ou menos? Nossa, eu trabalho pouco. Eu trabalho. Ah, o pessoal vai querer ir para os Estados Unidos desse jeito, hein? Não tô pagando. Não, mas é que assim, meu emprego é acadêmico, tá? Então, tipo, eu tenho das 5 dias na semana, um dia é acadêmico, então um dia eu tenho para pesquisa, ou fazer minhas coisas que eu quiser. 2 dias eu atendo paciente, 3 dias eu atendo paciente, um dia eu opero, mais ou menos minha média, tá? No dia que eu opero, eu entro às 7h30 e saio umas 4h30, 5. No dia que eu atendo paciente, eu começo às 8, mas eu entro 8h30, porque meus pacientes precisam ser preparados antes de eu receber. E termino também às 5 da tarde. Eu tenho mais ou menos uma. Tem dias que eu consigo fazer uma meia hora de almoço, assim. Mas... Trabalhando em um hospital só. Não dá plantão. Plantão, eu tenho 4 plantões. Plantão é uma parte meio também capciosa, porque nos Estados Unidos tem muito médico oftalmo, até em clínica particular, que dá plantão, mas é um pouquinho diferente. Tipo, no meu caso, eu dou 4 semanas de plantão, só que eu tenho residente antes de mim. Então, tipo, eu não fico no hospital dando plantão. Eu tenho o residente atende, e aí se ele tiver alguma dúvida, ele me liga para eu ajudar ele a atender o paciente. Você faz então, home call, né? Exatamente. Então, eu fico à disponibilidade. Claro, tem um acidente, um paciente, eu vou lá no hospital. Mas talvez eu vá para o hospital numa semana que eu tô de plantão, eu vou 2, 3 vezes 4 semanas no ano. no ano. É bem pouco, né? É bem pouco. E... Se é outra coisa que você perguntou. Plantão e... Acho que carga horária mesmo. Carga horária. Assim, eu tenho... Talvez eu passe mais uma ou 2 horas extras. Talvez 1 hora não por dia. Acho que eu faço 2 horas por semana de prontuário. Charting, Charting. Eu tenho que fazer, às vezes, preparar um pouquinho o prontuário para ir para o hospital. Mas eu trabalho... Comparado no Brasil, que às vezes eu vejo meus colegas indo de fim de semana trabalhar, eu falo, putz, cara... Trabalho em vários hospitais. Vários hospitais é uma questão. Eu trabalho em uma única rede de hospitais, mas eu atendo em 3 locais diferentes. É porque, assim, depende de onde você trabalha. Então, o meu local, eu trabalho é um pouquinho mais subúrbio. Então, eu tenho um local que eu trabalho, o meu principal, que é 5 minutos. 2 dias por semana eu vou a 5 minutos de casa, que é de carro super perto. E 2 eu preciso andar, tipo, 20 minutos de carro, em 1 e meia hora de carro para chegar no outro. Mas é estrada. E, tipo, é longe, mas é que eu voltei para São Paulo ontem, peguei 40 minutos do trânsito, meia hora de parada no trânsito, que irritante. Lá é tipo meia hora de estrada, é gostoso de dirigir. Então é tipo, é tranquilo, não tem muito... Assim, às vezes depende do local, você tem que ir em vários locais, tem, às vezes cirurgião, você fica num hospital só, né? Isso varia muito, cara, mas é o mais confortável, eu acho. E agora eu acho que outra pergunta que todo mundo quer saber, qual que é a faixa salarial de um oftalmo para emprego acadêmico, para o emprego em private practice? Então, aí eu tenho tanto a referência canadense quanto a americana. O canadense é engraçado, tipo, o sistema americano é muito parecido com o brasileiro, tá? Então você vai ter vários seguros-saúde, vários convênios, o paciente vai para você você atende vários convênios, você tem um setor de faturamento que tem que faturar esses vários convênios. Não existe SUS e não existe... O particular lá até existe, mas é bem, bem inexistente. Fazer, tipo, o particular do dinheiro, o cara te paga no dinheiro, existe, mas quase todo mundo tem seguro-saúde, tá? No Canadá, é um SUS, só que o SUS é o convênio. Então, tipo, você atende os pacientes, que tem o SUS deles lá, e você manda o faturamento para o SUS. E a cada 2 semanas o SUS te paga. Então, nos Estados Unidos é parecido no Brasil, demora esses 2 meses, tem umas glosas, etc. No Canadá é mais reguladinho, eles pagam um pouquinho menos, mas você sempre manda pro SUS deles, a cada 2 semanas vão te pagando, de vez em quando tem umas glosas, mas é mais raro, tá? No Canadá, a média salarial, o médico lá, eu tenho como referência o oftalmo, tá? Então, outras áreas eu não vou tocar. Outras áreas, eu acho que o médico geral lá, ele é em torno no Canadá, de 200 a 300 mil, acho que é em torno de 200 mil dólares canadenses, 250 mil dólares canadenses ao ano, tá? O oftalmo é mais, a média do oftalmo no Canadá é 700 canadenses ao ano,
mas é a sua 700 clínica. mil. É, a sua clínica, tá? Uhum. Aí você tem que tirar da sua clínica o funcionário, o imposto, etc, tá? Nos Estados Unidos, eu acho que o salário, isso aí como salário, tá? Acho que a média para um particular que tá private practice, ok? Eu acho que depende do estado, é 500 mais ou menos ao ano, Uhum. americanos, tá? Isso daí é O bruto. não, o bruto é mais, o É. pós-overhead, tá? Ah, tá. Pós seus custos de clínica. Uhum. O acadêmico é menos, tá? Então, acadêmico é de 160 a 300 ao ano, só que a vantagem do acadêmico é que eles te dão o seguro-saúde, eles pagam. O seguro dentário eles pagam, a aposentadoria eles fazem uns matching de aposentadoria que eles vão te pagar um pouco de aposentadoria também. Então você tem alguns benefícios também, creche eles te dão. Então emprego acadêmico é coisa mais parecida com carteira assinada que você tem no Brasil, tá? Então é entre 160 a 300 e depende muito se você tem bônus ou não. Então eles te dão alguns bônus também. Uhum. Então, eu esperaria, assim, um acadêmico, mais ou menos, vai uns 250 que você vai receber, enquanto um private é mais ou menos 500. Tá. Isso líquido? Pré-imposto de renda, Pré-imposto, né? De renda. Mas Tá. isso daí é o que cai... Uhum. Entendi. É um ótimo salário, né? Com dólar a O 6, dólar né? a 6. Aquela que tinha feito inicialmente, eu tinha feito, na verdade, com o dólar a 5 e falei, deixa eu colocar o dólar a 2 também. Uhum. Com o dólar a 2 demorava mais ou menos uns 15 anos para ter o match. Então, se o dólar tivesse a 2, eu ia falar, no final fica a mesma coisa. Eu fico no Brasil, eu vou para fora, vale mais a pena ficar no Brasil, que o custo de oportunidade vai se perder. Quando eu 15 anos eu vou estar ganhando a mesma coisa, né? Mas com o dólar a 5, dólar a 6, acho que até antes, né? Mas o dólar a 5, fala, cara, em um ano trabalhando lá, eu já... Importante também, Mas acho que... você tá muito satisfeito, né? eu acho que dinheiro... Ser feliz. Aí voltando, a partir do dinheiro, tendo partido desse caminho, né? Eu acho que não é o mais importante, tá? Acho que o importante é satisfação o sonho, a cultura. né? É o sonho, cara. Então, acho que talvez por motivo que você tenha voltado. Mas a cultura, você fala, cara, você vai ser um médico. Como médico, você vai ter uma vida boa no Brasil, você vai ter uma vida boa nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos talvez tenha um pouco mais de bens materiais que você vai ter no Brasil. Mas é a cultura. Porque, cara, não, assim, a parte boa é falar, você tá nos Estados Unidos trabalhando lá, ganhando em dólar, pô, ferrado, fudido. Mas, cara, não fala, olha as pingas que eu tomo, mas não olha os tombos que eu levo, né? Uhum. Então, pô, eu tive que reestruturar minha vida toda. Eu montei 3 casas em 3 anos. Então, eu mudei do Brasil para os Estados Unidos pro Canadá, Brasil, Canadá, Estados É um Unidos. estresse muito grande. Fiquei 6 meses com um emprego na minha mão, sem visto, sem segurança de onde eu ia. Tô tendo que reconstruir minha rede inteira de amigos. Então, pô, aqui no Brasil você tá... Pô, você quer um pediatra pro teu filho. Pô, você sabe o pediatra, você conhece o pediatra, você vai no particular, você vai num cara bom, você conversa com o cara, você tá amigo com seu colega, você vê as suas colegas, cara, meu pai tá doente, me recomenda, sei lá, um neurocirurgião. Eles vão te recomendar o melhor da área, entendeu? Eu não tenho essa referência. Quem que é o melhor neurocirurgião da minha área? Puta, eu não sei, eu tenho que virar para meus colegas lá e ver o que eles recomendam. Quem que é o... Tipo, no Canadá é um pouquinho mais tricky a situação, que, por exemplo, pediatra ou obstetra. É o da rede. Você não vai escolher o seu pediatra, você não vai escolher seu obstetra. Você pega o da rede. Se deu sorte, um cara bom, maravilha. Então, para obstetra, minha filha acabou nascendo no Canadá nesse processo. Para obstetra, a gente deu sorte. Para pediatra, o nosso médico de família, eu achava que ele é um cara meio ruim. Eu não gostei dele. Você tem a opção de mudar. Se o cara é horroroso, você não gostou dele, você pode pedir para mudar de médico, tá? Você não é obrigado Mas a é um pouco burocrático. Mas exatamente. Nos Estados Unidos, você vai ter que reconstruir sua rede de contatos, sua rede de amizades. Tipo, hoje em dia, tipo, nos primeiros meses lá, nos primeiros 6 meses, eu era o médico mais novo do departamento. Eu tinha 33 e a segunda médica mais nova acho que tinha 37, 38. Então, tipo, a gente tava em estágios diferentes de vida já. E aí eu falei, putz, não tinha muitos amigos. Aí agora entrou 2 médicos que se formaram mais ou menos junto comigo. Eu agora comecei a ter minha rede de médicos de amigos pra sair, não sei o quê. Você tem que reestruturar a sua vida toda. Isso daí é foda, cara. Então você fala, cara, às vezes, rede, tipo, família. Tô longe da minha família. Tipo, meus irmãos moram nos Estados Unidos também. Então, um outro motivo por que eu fui pros Estados Unidos, né? Porque minha família estava se mudando daqui. Mas eu tô longe deles, não tô na mesma cidade deles. Meus pais estavam se aposentando, foram pra fora do país, em Portugal. Então eles não estão lá também. Então, tipo, pra mim foi um pouquinho fácil, que minha rede familiar aqui, ela se desbandou.
se estruturou. Então já não tinha mais minha rede familiar aqui, Uhum. então foi um pouco mais fácil eu começar do zero lá. Mas ter uma rede pronta aqui, putz, às vezes é foda fazer essa transição. Imagina. Então, Tem que colocar tudo na balança, né? exato, eu tive um dos caras que me ajudou, olhando pra trás de novo, né, quando eu tava lá em Michigan, tinha um mexicano que fez a transição. Ele falou, cara, ele era mexicano, fez faculdade no México e entrou em URO, em Michigan, que é uma das melhores faculdades do país. Lá como... Não sei se ele entrou lá como residente com fellow agora, não lembro se ele fez residência local. Mas eu fui trocar uma ideia com ele, pô, minha referência de estrangeiro tinha entrado fora, né? Ele falou, cara, tudo é possível, cara, você consegue vir pra cá. Se tiver o sonho, você vem pra cá. Mas tem que ter o sonho. Se não tiver o sonho, se não tiver a gana, a vontade de ir pra lá, você não aguenta passar todo esse sofrimento que você passou. Ele falou, cara, eu sofri que nem um cachorro. Tive que fazer pesquisa pra caramba, sair da minha família, sair do meu país, etc. Então, tipo, é muito difícil o processo. Se você quiser entrar, você vai passar por todo esse processo e vai conseguir. Então, você consegue vir pra cá. Mas se você não tiver o sonho, não rola. Se você estiver em cima em cima da cerca ali, putz, será que eu vou, será que eu não vou? Você não vai aguentar o tranco de sentar a bunda na cadeira, em vez de estar ganhando dinheiro, eu tô trabalhando e estudando. Você não vai aguentar isso. Em vez de estar saindo com meus amigos indo no bar, tô estudando. Ou em vez de estar indo no meu bar com meus amigos, eu tô fazendo FaceTime com eles, em vez de estar fisicamente com eles. Pô, minha rede de amizade aqui, agora que eu tô em São Paulo, tô condensando tudo em 2 dias. Mas é foda, cara. Essa parte que é foda, que ninguém fala, né? Então, até se alguém me pergunta, tô querendo ir pra fora, como que é? Fala, pensa bem, cara. Se você quiser ir, você consegue achar os caminhos. Mas vê se vale a pena. Porque você vai ter uma vida boa aqui. Você é médico aqui, cara. Você vai ter uma vida super boa, você vai ter uma vida confortável, vai ter tudo. Mas ver se você quer aguentar esse tranco de ir pra fora, cara. Que é um puta de um trampo. Não é fácil estruturar. E para alguém que está no primeiro ano de medicina, acabou de entrar na faculdade, você recomenda essa pessoa a começar o processo de revalidação? Se alguém chegasse do primeiro ano e sentasse para conversar com você, acho que vale a pena fazer essas provas, que querendo ou não, matéria é matéria, acho que você não vai perder. Esse estudo que você vai ter, você vai poder utilizar ele, até você chegar no final e falar, puta, desisti, não quero ficar no Brasil mesmo. Não é desistir, cara, é sua opção de vida, é válido. Essa matéria vai te ajudar até na prova de residência, porque você vai acumular esse conhecimento em você, vai te ajudar na tua vida. Então, acho que até me ajudou, porque eu tinha feito oftalmo, eu tinha esquecido um monte de matéria, então essa matéria que eu usei pro STEP me ajuda hoje em dia a pensar em diagnóstico e tal. Agora eu tô esquecendo de volta, né? Mas me ajudou muito. As oportunidades de fellow que isso abre mesmo, Exato. se você quer ficar aqui no Brasil. Até exatamente, vai fazer um fellow fora e volta. Se tiver o STEP feito, sem STEP você não faz fellow nos Estados Unidos, você faz no Canadá. No Canadá é possível fazer fellow sem ter prova, só com o diploma médico, tá? Mas nos Estados Unidos não dá, tem que ter fellow. Então, tem que ter o STEP. Então eu recomendar talvez fazer... O clássico é fazer o Step 2 depois do Step 1 depois do segundo ano, o Step 2 depois, tipo, talvez do quarto ano, e o Step 3 você vai conseguir só depois que se formar como médico, né? Mas eu faria também o mais rápido. Talvez o Step 2 eu faria no final do 6º ano, e faz o Step 3 assim que você puder fazer, você faz o Step 3 e passa logo. Porque é muito mais difícil estudar para essa prova no momento de vida, por exemplo, que você estudou, A matéria é que principalmente Step 1, cara. Mas eu acho que o que eu ia recomendar é ache um esquema de estudo. Por conta, na lata, assim, sair pra estudar. Vou pegar um livro, vou ler, como que chama? O First Aid. Vou ler o First Aid e fazer a prova. Cara, não dá. Não dá. Você tem que fazer ou Anki-Card ou fazer as aulas, eu não sei como tá o... Aí a gente tá estruturando assim. E justamente é isso que você tá falando. Questão pra caramba. A gente conheceu na faculdade várias pessoas, a gente trocando ideias, que tentaram começar e desistiram, né? Porque você não tem, é isso que você falou, a estrutura, né? Acho que tem gente que consegue. É que o problema da USP é que tem uns pessoal que é excepcional. O cara, eu não sou. Padrão, né? Eu não me considero. Eu tô lá. É meio difícil, cara, porque quando a gente entra na USP, a gente era o melhor do colégio. Aí você chega lá e fala. Você volta a ser o normal, só puta que eu era bem média, assim, eu era média da USP. Mas aquele cara que é o primeiro da sala, aquele cara consegue pegar o livro, ele pega o First Aid, estuda e faz a prova. Esse cara tem gente que fez isso, eu conheço gente que fez isso. Mas a maioria acaba desistindo. Não consegue. Eu não consegui, eu desisti. Então eu recomendaria isso. Arranja um esquema de estudo, faz questão pra caramba, simulado, e acaba essa prova. Durante a faculdade, tá? E a matéria do 2 é muito parecida com a matéria da residência. Então, acho que vai ajudar pra caramba na prova de residência a matéria do 2. Bacana. E o 3 é igual ao 2. Rodolfo, tem um presentinho pra você aqui, ó, do Magic Coffee. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui, meu. Obrigado. Tem uma garrafa Paco.
Tenho. Uma garrafinha, a garrafinha que a gente vai entregar pros alunos. Ah, olha, aqui. aqui, ó. Uma do médico. Posso abrir? Alu- Esse aqui, pode, pode, pode. Aluno do médico oferecer, Vai ganhar, vai ganhar. Caramba. É. Sim. Deixa eu ver, Então, então. Garrafinha oficial do. a Cara, bonito. garrafinha Verde é minha cor aqui, favorita. Então, Aí tem uma Sim. frase aqui, ó. deixa eu ver. Do Tá outro bem? lado. Tá Não, do outro lado. na garrafa aí. Ah, a Excelência. excelência é um hábito. hábito, é verdade. Concordo. Tem que ter, é o hábito de estudar, cara. Qualquer coisa que você quiser, se falar, eu quero ir pra fora, quero fazer o prova de residência ou de fellow aqui. Se você não criar o hábito de estudo, de sentar a bunda na cadeira e fazer o que você tem que estudar, dedicar o tempo necessário pro estudo, você não passa, cara. Não dá, não tem mágica. Meu, a gente tem umas perguntinhas no final aqui, tipo Marília Gabriela. Ah, claro. Tá. manda lá. Pode responder de bate-pronto. Uma Se quiser frase, uma boa. chorar. Já choramos aqui, tá tudo certo. Viu? Bom, o que é medicina pra você? Putz, cara, a medicina pra mim é a relação com o paciente, tá? Então é você ouvir o paciente no problema que ele tem e, junto com ele, criar uma solução. Então não sei se tem casos que você vai, emergência, tem que fazer e acabou, não é opinião, é o que tá lá, né? Mas pra maioria dos casos, como médico em geral, você tem que estar junto com o paciente. Então essa relação, pra mim, medicina é relação médico-paciente. Quem é o Rodolfo? Putz, cara, essa pergunta é foda. Acho que é uma pessoa que quer tentar fazer ter uma boa relação com os outros, pra fazer um bem pra sociedade. Eu acho que esse que é o Rodolfo, que é, em média, ter um karma positivo, vai. Residência médica é? Putz, é ser médico. Acho que faculdade você aprende a matéria, até ter um internato você vai ter alguns pacientes mais próximos, mas a residência você aprender a ser um médico, aprender tanto a ter a felicidade do benefício que você fez no tratamento e melhorou, quanto ao contrário, de você fazer uma cagada, você falar, puta, cara, ficar mal. Acho que, putz, cara, esse daí que devia ter feito melhor, vou estudar mais a próxima vez. Residência tem que ter residência é ser médico. O que é o sucesso pra você? O sucesso é... Vou voltar ao que é o Rodolfo. Acho que o sucesso é tentar ter um karma positivo no mundo. Então fazer existem diferentes tipos de bens, de sociedade, não precisa ser profissional, mas é isso, felicidade é ter um karma positivo. Qual foi sua maior vitória? Nossa. Difícil. Maior vitória... Ah, puta, é foda. Talvez... Entre todo esse processo que eu tive, acho que a coisa mais foda que foi fazer foi... É mais difícil, se for falar palavrão. Pode falar. Foi entrar, acho que na faculdade de medicina da USP, cara. Acho que foi a coisa mais difícil, que o estudo mais... Apesar do STEP ter sido difícil, todo esse caminho foi difícil, mas acho que talvez esse daí foi o maior... É um estudo que vocês sabem também, né? Nossa, é um estudo que não tem comparação. Qual que é a sua missão? Minha missão... Acho que hoje em dia tá melhorar a saúde popular da população. Isso tá sendo minha missão hoje em dia. Eu quero ver quanto que eu consigo escalar isso, né? Hoje em dia eu tô com paciente, mas tô querendo, talvez no futuro, aumentar isso para ser um médico de populações. Então... Muito bom. É. Bom, a gente Excelente. fica honrado você ter vindo aqui. Você tá de férias? Tô de férias, tô tirei uns dias para visitar São Paulo, depois tô indo para visitar minha filha, ficar uma semana com ela, uma semana de férias. Também o benefício de trabalhar em universidade é que você tem, acho que 20 dias de férias remuneradas, que é meio estranho porque a gente pensa em semanas no Brasil, né? Mas os dias você pode tirar um dia aleatório, tipo, sei lá, uma quinta-feira de férias. Férias. Então você... Emendar no feriado. Exato, então no final sai até um pouquinho mais de tempo que nos dias corridos do Brasil. Legal. Obrigado por ter vindo aqui, por ter compartilhado sua história. Parabéns aí por toda a sua trajetória e sucesso pra você. Opa, Viu? obrigado por ter me recebido aqui. Não, esse bate-papo aqui vale ouro, assim, eu tô muito tempo nessa jornada, eu nunca encontrei nenhuma informação, podcast de uma pessoa com um caso parecido, assim, com o seu, e eu acho que quem assistir isso vai se beneficiar muito, assim, isso daqui foi muito fora
da curva, assim. É fácil dizer depois que eu passei por tudo isso. É. Mas todas as informações que eu passei para vocês, eu descobri enquanto eu tava Ah, Na bizarro. raça. batendo a cabeça na parede, na raça. Aí eu descobri e falei, cara, tem esse caminho. Você encontrou alguma coisa parecida com esse bate-papo que a gente teve aqui? Nunca. Não tem, né? Essas informações que eu tirei foi tudo de... Ou eu vi eu vi algum médico que tinha feito, eu falei, cara, como que esse cara conseguiu se ele não tem residência? Como que esse cara tá trabalhando? Eu deduzi do que tinha acontecido, ou eu trombei com alguém em algum lugar que falou, cara, faz tal coisa, tipo, é possível fazer de tal coisa. Então, Bacana. ter um local organizado que te fala, cara, existe esse caminho, Uhum. qual que é as vantagens, até dei uma aula no congresso, qual que é a vantagem e desvantagem do caminho que eu tomei? Que tem vantagem e desvantagem, né? Tipo, da sorte. Se tivesse sorte, Uhum. acabado o caminho do Rodolfo Uhum. antes de começar É. o fellow, né? Então, Excelente. mas ter um local, pelo menos, existe essa possibilidade de saber dos caminhos, vale ouro, cara. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, viu, Rodolfo? Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigadão aí. Até a Até próxima, mais. hein? Até a próxima. Até a próxima.